Boa tarde, caros alunos do sexto ano. Hoje, nossa aula de Geografia com o professor Alfredo vai ser sobre placas tectônicas, vulcanismo e tectonismo. Na aula anterior, nós falamos sobre a estrutura interna da Terra. Dentro dessa estrutura interna da Terra, nós falamos sobre as camadas, não é isso? Litosfera, crosta terrestre, o manto e o núcleo. Posteriormente, nós falamos da deriva continental, ou seja, a teoria do Wegener, que falava que os vulcões, que os continentes estavam em movimentação. Como ele não conseguiu explicar as causas disso, essa sua teoria ficou em desuso. Quando chega o início de 1970, pelo avanço tecnológico, alguns cientistas conseguiram comprovar essa teoria dele, em que eles chegaram em algumas profundidades do oceano e notaram que no assoalho do oceano tinha algo se afastando, ou seja, movimentos divergentes. Uma placa ia para um sentido e outra ia para o outro, e ali começava a formar cadeias de montanhas. E aí, com grande estudo e análise, eles descobriram que, na verdade, não eram os continentes que estavam se afastando. Na verdade, eram as placas tectônicas, ou seja, a Terra, na crosta terrestre, é formada por placas tectônicas sólidas, maioria de 6 a 7 grandes, um bocado de pequenas, que está sobreposta ao manto, e esse manto, pelas correntes de convecção, faz com que essas placas se movimentem. Ou seja, você pegava um país e estava movimentando como a África, na verdade é o continente africano que está no centro de uma placa. É essa placa que se movimenta. Mas como é que se chegou aí? Olha aqui, nós temos aqui a crosta terrestre, né? Isso é aquela camada superficial que nós falamos, formado pelo ciel e o cimo, ou seja, pela crosta continental e oceânica. Fizemos a comparação com o ovo, seria uma casca. Só que embaixo dela nós temos que o manto. Por que ele está vermelho? Porque aqui a temperatura pode chegar a 4.000 graus Celsius. E aí o que é que ocorre? Esse vapor, essa alta temperatura, essas correntes, essa setinha vermelha, ela sobe e chega até aqui, ó, topar nas placas tectônicas. Mas elas retornam. Quando elas retornam, elas resfriam. Mas quando ela chega lá em cima, ela faz movimentar essas placas. É mais ou menos como essa vasilha aqui, ó. Essa chaleira aqui que está no fogo. Você bota ela aqui no fogo, a água começa a ferver. Essa parte de baixo vai ficando quente, ela vai subindo. A gente vê até a água começando a querer ferver, a borbulhar. Então, essa água chega nas partes de cima da vasilha, direciona, esfria, retorna, vai para a parte de baixo, para o fundo, esquenta novamente e sobe. Ela fica fazendo essa reciclagem. É o que ocorre com a Terra. Essas altas temperaturas, onde a rocha está estado pastoso aqui, ela esquenta, ela sobe, resfria e retorna. Então a Terra nunca vai resfriar. Por quê? Porque ela tem uma reciclagem de temperatura. A partir disso daí é que vai movimentar as placas tectônicas. E esses movimentos, eles podem ser de duas formas. Tá certo? Convergente e divergente. Olha aqui o globozinho da Terra mostrando as placas tectônicas. Olha aqui para a gente entender. Lembra lá do Wegener que ele falava que a América do Sul, olha aqui o contorno da América do Sul com a África, encaixava certinho? E ele dizia que a América está indo para um lugar e que a África estava indo para outro. Na verdade, agora nós estamos vendo que são aqui as placas. Olha a placa sul-americana onde está o Brasil, o tamanho dela. Dá o dobro do Brasil. Agora, olha o tamanho da placa sul-africana onde está o continente africano. Aí o que era que estava ocorrendo que eles descobriram? E aqui nós temos duas placas. Esse movimento aqui nós chamamos divergente, ou seja, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Então, a placa sul-americana, olha a setinha dela aqui, está empurrando essa placa, ela está indo em direção para onde? Para aqui, para o leste. Em contrapartida, a placa sul-americana está em direção ao oeste. Então, é o que? A corrente de convecção, que está lá no manto, que faz isso. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ter movimentos convergentes. Quando essa placa sul-americana, que está vindo nessa direção, vem aqui, ela encontra quem? Outra placa, placa de Nazca. Essa placa de Nazca está lá no Oceano Pacífico, no Fundo. Então, ela se choca com a placa sul-americana. Qual vai ser as consequências disso? Nós vamos ter a formação de cadeia de montanha aqui, bem enorme, que é a Cordilheira dos Andes. Por que isso? Porque a placa sul-americana, onde está o Brasil, ela é maleável, ela é dobrável.
ela vai se dobrando e vai formando a cadeia de montanha. A placa de Nazca, o que é que ocorre com ela? Como ela é mais rígida, ela vai descendo para o assoalho. Então ela vai retornando, vai para o manto, ela vai derretendo e depois ela vai subindo. Então aqui nós temos, olha, placa norte-americana, placa sul-americana, euroasiática, africana, da Filipina, indo-australiana, da Antártida, placa do Pacífico. Então é como se fosse uma bola, cheio de biscoito, entendeu? E que dependendo do movimento, elas são convergentes, convergem para o mesmo lugar, uma bate na outra, uma dobra, forma as cadeias de montanha, a outra desce e vai para o manto. E ela pode ser divergente, uma vai para um lado e a outra vai para o outro. Isso vai formar o quê? As grandes cadeias de montanha. Um exemplo que nós podemos ver é nessa próxima imagem, aqui. Olha aqui o movimento convergente, formando a cadeia de montanha. No caso aqui, lembra lá onde está a placa da América Sul-Americana com a de Nazca. Olha aqui o desenho esquematizado. Placa tectônica, olha o sentido da seta. Ela vem, choca com a placa, essa daqui que é a de Nazca. A de Nazca, ó, vai descendo, vai retornando para onde? Para o manto. Então ela vai o quê? Ela vai passando para estado pastoso. E a placa sul-americana, ó, vai formando isso daqui com a dorsal. O que é a dorsal? São cadeias de montanha recentes. Olha aí o exemplo da Cordilheira dos Andes. Olha os picos bem afinados de cima. Ela ainda está em constante formação. É o que nós chamamos de cordilheiras recentes. Esse processo começou mais ou menos 60 milhões de anos atrás. Lembra que na aula anterior nós falamos que a Terra tem mais ou menos 4,5 bilhões de anos. Então, há 60 milhões, essas placas começaram a se movimentar e vai gerando essa cadeia de montanha aqui, ó. Tudo aqui nessa costa. Olha o jeito, é a pontiaguda. Cresce em média de 1 a 3 centímetros por ano. Mas quando nós pegamos há 60 milhões de anos, nós estamos vendo aqui uma das maiores cadeias de montanha do mundo, tá certo? Em decorrência desse movimento convergente, certo? Sempre lembra, converge para o mesmo local. Agora vem um outro movimento que é o que? O divergente. As duas setinhas, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Um exemplo bem claro nós temos no Oceano Atlântico. Então, a placa sul-americana, ela vai em direção ao oeste. Olha a setinha vermelha indo para lá. A placa eurasiática, que vai pegar a Europa e a Ásia, está indo para a direção leste. Então, lá no assoalho, o que é que vai ocorrer? Fundo do oceano, a placa sul-americana oeste, placa eurasiática leste. Abre uma fenda. O magma, que está altamente quente, olha a setinha, ele sobe. Quando ele chega aqui, ele bate aqui no fundo do oceano, no assoalho. O que é que ocorre? Ele vai solidificar. Por que ele vai solidificar? Pela baixa temperatura da água. Aí ele vai expandindo o assoalho do oceano. Tanto para o sentido aqui, ó, das Américas, América do Norte, América do Sul, como no sentido daqui da Europa, da Ásia e da África. Aqui é a maior cadeia de montanha existente no mundo. Está no fundo do oceano, em decorrência dessas placas tectônicas. Olha aqui o mapazinho, o globo terrestre aqui. Olha a duas setinhas. Ele vai lá do extremo norte, corta entre os Estados Unidos e a Europa, desce, passa pela África, desce pela América e chega até aqui, tá certo? Então, o outro movimento é convergente, esse é divergente. Quando duas placas batem, uma dobra, levanta, forma as cadeias de montanha, a outra vai para o assoalho. Quando é divergente, uma placa vai para um lugar, a outra vai para o outro, essa lava sai, ou magma, dizendo melhor, que vem lá do manto, quando chega lá no fundo do oceano, se torna magma, solidifica e forma cadeias de montanha. E olha a relação entre, quando nós falamos de vulcões e as placas tectônicas. Todos esses pontinhos vermelhos são vulcões existentes na Terra. Nós temos 3 tipos de vulcões. Nós temos o extinto, que acabou e que não retorna. Temos inativo, que pode passar um século sem dar notícia e depois retornar. E temos ativo, que está constantemente em erupção, tá certo? Então, olha como aí todos acompanham as bordas. Aonde está mais escuro é onde a intensidade é maior. Agora, olha o interessante. Olha o mapa aqui da América do Sul pegando o Brasil. O Brasil tem 3, 4 pontinhos. Esses são vulcões extintos, já acabaram há milhões de anos. Mas olha aqui onde termina a Cordilheira dos Andes, nós falamos há pouco tempo. Olha a quantidade de terremotos. Por quê? Porque aqui eu encontro 2 placas tectônicas.
O Japão vai estar bem aqui nessa faixa. Ele é o encontro de 3 placas tectônicas. Então nós chamamos cinturão do Pacífico, aonde vai ocorrer esses vulcões. Olha o esquemazinho do vulcão. Eu tenho aqui, ó, a parte que nós chamamos da litosfera ou crosta terrestre e tem o manto. Então esse magma tá ali, tá doido para sair. Lembra daquela panela fervendo. Ninguém vai olhar no fogão uma panela fervendo, tirar a pressão e botar o rosto. Porque o vapor está querendo expelir, não é isso? Então essa magma é do mesmo jeito. Então aqui nós chamamos de câmara magmática. Ela está aqui, ela consegue fazer uma fenda que nós chamamos de chaminé e ela chega aqui em cima. Quando ela bate aqui, o magma, ele transforma em lava. Aí ele vai descendo, para cá. Aí aqui nós chamamos de bomba, ou seja, o vulcão ele pode dar só com fumaça, mas ele pode estar, se chama piroclastos. Então sai aquela coisa, explosão pela alta temperatura. Aí os cones e vai formando isso daí. Olha a relação de um com o outro. Agora é o tectonismo. O tectonismo são as atividades sísmicas. Ou seja, olha aqui o contorno das placas tectônicas. Ó, todas elas aqui, tá vendo? Então aqui é onde é que eu vou ter os grandes terremotos, tá certo? E aí vem o exemplo. Por que o Brasil está aqui no nós não temos terremoto? Porque quando eu pego aqui o Brasil, ó, ele está praticamente no centro da placa sul-americana. Então nós não temos terremoto. Lá no Brasil tem terremoto? Sim, a gente pode sentir. Mas o terremoto ele vai numa escala Richter, que é chamada de 1 a 9. 1, 2 e 3 são o sismógrafo, que é um aparelho que consegue captar onde ele teve a profundidade e a intensidade. A partir do 4, 5, o pessoal já começa a ver. No Brasil, já morreu só 2 pessoas em decorrência de terremoto. Tá certo? Porque são pequenos. Por quê? Porque os terremotos que atingem o Brasil, ó, vêm aqui da Cordilheira dos Andes. Mas para ele poder chegar no Brasil, ele vai passar por um conjunto de países que está aqui antes. O Chile, onde tem um terremoto, a Bolívia, tá certo? Esses países aqui da cima, Venezuela. Então o Brasil está aqui no centro, só que nós chamamos de acomodação. Teresina já teve terremoto, ano retrasado teve um. Foi ano retrasado, se não me engano. Foi isso, retrasado. Teve um terremoto que algumas partes o pessoal desceram dos apartamentos com medo. Balançou, mas era o que? Você via sentir uma janela bater, um lustre balançar, uma porta fechar, porque ele vem de longe. Dessa intensidade ela está vindo, mas ela vai perdendo força. Aí gera isso daí, tá certo? Tudo em consequência disso daí. Agora, isso daí também pode gerar o que nós chamamos de tsunamis, que é em consequência do tectonismo, tá certo? Então vamos ver aqui como seria isso. Ó, normalmente os tsunamis ocorrem em decorrência de abalo sísmico que ocorre no fundo dos oceanos. Então eu tenho aqui 2 placas tectônicas. Aqui ela bate uma na outra e começa a se chocar. O que é que ocorre? Olha a setinha do indicando. Essa placa, ó, o nível dela era bem aqui em cima. Foi o que fez? Ela desceu. Em contrapartida, olha essa placa aqui. Olha a diferença de nível daqui. Porque essa placa subiu. Quando uma se chocou com a outra, bateu, ela faz essa divergência. Aí o que é que ocorre? Essa água do fundo do oceano, que está aqui, ela vem em direção à praia em grande velocidade. Agora presta atenção aqui, a praia tem os cocos, pé de coco e a praia aqui, ó. Ele vai descendo sempre em profundidade para o fundo do oceano. Essa água, olha o nível que é aqui do oceano em cima para chegar à praia. Essa água vem em grande direção, ela bate aqui no assoalho, aí levanta e a setinha, a terceira seta, forma essa onda, vai formando essa e vai formando essa daqui, tá certo? Então, esses tsunamis, eles podem chegar, tá certo, até altura de 10, 20 metros de altura, essas ondas, dizendo melhor. E com velocidade que pode ultrapassar os 300, até tem local que chega a 800 km por hora. Só que quando ela chega na praia, ela vai ficando cada vez mais alta e ela vai perdendo a sua velocidade. Então ela chega na praia com 40, 50 km, mas o estrago é enorme, certo? Como é que a sociedade lida com isso? Lembra, todo terremoto, ele é um fenômeno natural. Por todo o avanço tecnológico que nós temos, até hoje, nós sabemos aonde ele vai ocorrer, mas nós não temos a mínima ideia qual vai ser o horário e qual vai ser a sua intensidade, tá certo? Eu peguei 2 imagens aqui para retratar isso aí, como a sociedade lidar com isso. Uma no Japão, tá certo? E a outra no Haiti. Por que o Japão? Porque o Japão é um conjunto de ilha vulcânica em decorrência de terremotos. Lá é o encontro de 3 placas tectônicas. O Japão é um país desenvolvido, então ele tem um aparato tecnológico muito avançado. Então ele usa um tipo de boia nos oceanos que avisa quando tem um grande terremoto em grandes profundidades, qual vai ser a velocidade e o volume dessa água que vai gerar um tsunami. Sua estrutura de seus pés todos são reforçados,
Eles fazem viaduto, colocam a chapa de aço, faz tudo lá. Os prédios é feito como fosse como um pêndulo, para ele poder oscilar e não desabar. A população altamente instruída, desde lá do jardim de infância, a criança sabe como lidar com isso, tá certo? Todo ano a população para fazer treinamento, para você saber lidar como vai ser isso. Olha essa foto dessas duas crianças aqui no Japão. Isso aqui é na hora de um terremoto. Então ela está em sala de aula. Qual é a primeira providência? Elas correm e ficam debaixo de quê? Da mesa. Porque qual é a providência? A primeira providência? Tentar proteger a cabeça. Porque se pega uma pancada forte aí, é mais fácil você morrer. Se essa intensidade aumentar e eles tiverem uma possibilidade, eles saem correndo e vão para o pátio. Então, quando eles têm um grande terremoto, às vezes eles conseguem diminuir, a perda humana é muito pequena. Vocês têm uma ideia, o último tsunami que ocorreu lá no Japão, tá certo? Foi em 2011, foi na escala Richter, chegou a 9 graus, ao extremo. Até hoje ainda tem sismógrafo que registrou 9 pontos e o pessoal não acredita, porque é um topo. Ele foi no oceano, provocou um tsunami enorme, morreram 15 mil pessoas. Houve destruição, tinha uma parede lá entre o oceano e a cidade de 10 metros, a água chegou passando uma facilidade. Mas se analisar a intensidade dele, o estrago poderia ser bem maior. Olha a imagem da direita. Aqui nós estamos falando do Haiti, um dos países mais paupérrimos do mundo. Ele está aqui na América Central, tá certo? Aqui no continente americano. Lá em 2010, houve um terremoto, lá também encontro de placas tectônicas. Na escala Richter, ele chegou a 7 pontos, é alto, mas 2 pontos a menos do que o do Japão. Lembrar, aqui ninguém só soma, isso aqui é diferente. Você pega um terremoto de escala 7 para o 9 tem 100, 200 vezes mais potência do que o anterior. O que foi que ocorreu no Haiti? Morreram, entre pessoas que morreram e até hoje que estão desaparecidas, chega ao número de 250 mil pessoas num único terremoto. Por quê? Porque a infraestrutura é precária, não tem um treinamento, tá certo? É um país pobre e gera isso. Então, olha o estrago que foi feito aqui. Até hoje, o Haiti não conseguiu se recuperar e nem se reconstruir. Se chegar até outro terremoto, vai ser outro desastre. E lembrar, isso foi em 2011. 6, 7 meses depois, ocorreu no Chile de 8,8. O Chile é um país pequeno, lá na Cordilheira dos Andes, onde tem o encontro das duas placas que nós falamos. Nazca, né, isso, e Sul-Americana, que é a Cordilheira dos Andes, as maiores cadeias de montanha do mundo, em consequência de quê? Do encontro dessas placas. Mas lá eles também estão preparados, a população já sabe como lidar. Lá morreu 500 pessoas. A população toda foi evacuada que estava na próxima praia. Toda a cidade, o governo veio alerta através dessas boias, manda os sinais, eles dão um pito sonoro, avisa a comunidade e todo mundo sai às pressas em consequência disso daí, tá bom? Isso aqui é nosso conteúdo. Importante que vocês vá lá no capítulo 5, tá certo? A partir da página 61 a 65 e faça a leitura, tá certo? Bem detalhadozinho sobre esse conteúdo para na hora da atividade você responder melhor, tá certo? Bom final de semana e até mais.